Pessoal, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai dar um início ao capítulo 23 de Holodomor, Holocausto Esquecido, ok? Ui, aqui tá um frio, gente, eu tô com muito frio onde eu estou. Espero que vocês estejam todos bem, ok? Logo, logo a gente termina esse livro, pessoal. Eu já vou pedindo para vocês, gente, se vocês me derem essa força, oro a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Gente, eu tô com a voz assim, né? Meio difícil, porque aonde eu estou tá muito frio, ok? Mas eu vou me esforçar. Vamos lá? Capítulo 23, Holodomor, passaportes internos e outras arbitrariedades. Ó, passaportes internos, hein, pessoal? Olhávamos com grande temor para o inverno de 1932 a 1933, que então se aproximava como se estivéssemos esperando a chegada do dia do juízo final. O inverno veio com a fúria arrasadora da natureza. O inverno, particularmente severo, conspirava com os comunistas contra os fazendeiros. Na nossa região, o inverno começava no fim de novembro, quando acabavam as chuvas pesadas e chegava a primavera, a primeira geada. As poças ficavam congeladas e a lama endurece. Nuvens de um branco acinzentado, pesadas com a neve que prenunciavam, vão no encalço uma das outras, atravessando o céu. Essa mudança no tempo é acompanhada de um gélido vento do leste que sopra ao longo do vale e força as pessoas a se recolherem nos seus abrigos. É a época em que os nossos moradores concluem apressadamente o seu trabalho nos campos e se recolhem ao seu merecido descanso invernal. No passado, quando acabava o trabalho no campo, os nossos moradores não se viam forçados a sair no tempo assim. Eles guardavam comida e lenha suficientes, de modo que os dias e noites de frio dentro de casa traziam poucas dificuldades. Mas no inverno de 1932 a 1933 era diferente de qualquer um dos que procederam. Embora a natureza seguisse o seu ritmo habitual, com a exceção do frio incomum, a vida dos moradores não seguiu no seu curso normal, pois, em sincronia com o inverno, aproximava-se uma grande fome. A escassez de comida nos deixou alarmados já em novembro, enquanto ainda estávamos trabalhando nos campos da fazenda coletiva. A pequena quantidade recebida antecipadamente pelo Coloshop já havia sido consumida. Disseram-nos que receberíamos mais comida assim que se concluísse o trabalho no campo, mas nunca recebemos. Então vieram os impostos. Impostos pagos na forma de leite e ovos eram obrigatórios apenas para aqueles que possuíam aves e vacas. Mas cada casa tinha de cumprir uma cota sobre a forma de carne, cerca de 120 quilos por ano, independente da posse de animais. Os fazendeiros que não possuíam animais eram forçados a pagar com dinheiro por essa obrigação para o Estado. Imagine vocês, hein? Assim, os ganhos anuais de um fazendeiro da coletiva com o seu trabalho na fazenda coletiva já era insuficiente para cumprir as suas obrigações com o Estado. O que dizer, então, da sua subsistência? Contudo, mesmo que os moradores tivessem dinheiro, teria sido impossível para eles comprar comida. Afinal, na verdade, o comércio de itens alimentícios e outras mercadorias foi oficialmente proibido. Em 6 de novembro de 32, o Conselho dos Comissários do Povo e o Comitê Central do Partido Comunista emitiram a seguinte declaração conjunta: em razão do vergonhoso colapso da campanha de coleta de grãos em vários condados da Ucrânia, o Conselho dos Comissários do Povo e o Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia ordenam às autoridades locais do partido e da administração que erradiquem a sabotagem feita com os grãos
que foi organizada por elementos contra-revolucionários e curcos. A oposição de vários comunistas na liderança dessa sabotagem também deve ser esmagada e deve ser liquidada a atitude passiva e indiferente face a essa sabotagem por parte de algumas organizações do partido. O Conselho dos Comissários do Povo e o Comitê Central decidiram criar uma lista negra de todas as localidades que conduzem uma sabotagem criminosa e decidiram aplicar a elas as seguintes represálias. Suspender o fluxo de todas as mercadorias e de todo o comércio estatal e cooperativo nessas localidades. Fechar todas as lojas do Estado de cooperativas e remover todos os fornecimentos de mercadorias. Proibir o comércio de bens alimentícios essenciais, comércio este que, até o presente momento, havia sido conduzido pelas fazendas coletivas e propriedades individuais. Suspender todos os créditos destinados a essas localidades e retirar de imediato todos os créditos já dados a elas. Fazer uma revisão completa da composição do pessoal que integra as organizações administrativas e econômicas e delas remover todos os elementos inimigos. Fazer o mesmo com as fazendas coletivas mediante a remoção do seu interior de todos os elementos inimigos envolvidos na sabotagem. Essa resolução, obviamente, privava os fazendeiros não apenas dos itens alimentícios cultivados nas localidades, mas também de mercadorias tais como fósforo, sal, querosene, produtos à base de peixe, produtos à base de açúcar, comida enlatada, etc. Como mencionei antes, o comércio de gêneros alimentícios e de bens de consumo foi proibido em toda a Ucrânia, pois não havia uma única vila que houvesse cumprido a cota de entrega de grãos. A ansiedade se converteu em pânico com a chegada das primeiras notícias inquietantes, dando conta de que os armazéns do Kolochop estavam vazios, de que o grão fora levado embora da vila e de que não havia sobrado nenhum grão para a população local. O longo inverno havia apenas começado. A contar de dezembro, passariam 6 meses para que pudéssemos novamente colher verduras dos nossos quintais e 8 meses para que pudéssemos obter pão da nova safra de grãos. Alguns de nós já estavam à beira do colapso causado pela fome. Todavia, ainda nos apegávamos à esperança de que o governo nos ajudaria, mas, à medida que o tempo passava, essa esperança se esvaía. Nesse meio tempo, o frio ficou mais intenso e a neve caiu lenta e continuamente, ameaçando bloquear a estrada que ia da vila à sede do condado e a outras cidades vizinhas. E, no entanto, os membros da Comissão do Aprovisionamento do Pão prosseguiam com a tarefa, palmilhando inexoravelmente o caminho de uma casa a outra, confiscando qualquer coisa de comestível que pudesse encontrar na sua tentativa de cumprir as cotas devidas ao Estado. Até as menores quantidades de grãos e carne eram tomadas à força dos moradores. Que crueldade, né, gente? Tínhamos de fazer alguma coisa. Ninguém queria se prostrar passivamente e morrer de fome. Uma das primeiras medidas tomadas pelos moradores foi um êxodo em massa em direção às cidades vizinhas, onde esperavam encontrar empregos e comidas. Todos, fossem jovens ou velhos, tentavam chegar às cidades, como já havia tentado antes, durante a fome da última primavera. Muitos não conseguiram fazê-lo e os seus corpos congelados se tornavam marcos sinalizadores para outros na sua rota coberta de neve em direção às cidades do condado. Aqueles que eram fortes o bastante para chegar às cidades não logravam encontrar um paraíso de abundância. Muito embora o racionamento de comida existente nelas refreasse em alguma medida a investida da fome.
As rações de comida eram tão pequenas que os habitantes das cidades não podiam ajudar os fazendeiros esfomeados. Empregos eram tão escassos quanto a comida. Alguns dos homens mais jovens e musculosos encontravam emprego nas usinas de açúcar, nos projetos estatais de construção de estradas e no corte de árvores. Outros eram contratados para carregar água dos poços comunitários, mas os homens e mulheres de idade e crianças que faziam buscas desesperadas nas cidades na esperança de ganhar o seu pão de cada dia foram menos afortunados. À medida que aumentava o êxodo dos moradores para as cidades, o governo frustrava os moradores das vilas com um decreto que proibia um morador de uma vila de aparecer em qualquer cidade sem um certificado apropriado. Qualquer imigração para fora da Ucrânia também foi estritamente proibida. Foi precisamente nessa época, no fim de dezembro de 1932, que o governo introduziu um sistema de passaporte único para todo o país com a finalidade de impedir que os fazendeiros abandonassem as suas vilas na tentativa de chegar às cidades. Isso significava que todos os cidadãos soviéticos maiores de 16 anos com residência permanente nas cidades tinham de ser registrados na milícia para poderem obter os seus passaportes soviéticos. Nenhuma pessoa sem passaporte tinha permissão para morar numa determinada cidade ou para ter um emprego e receber rações de comida. Todos, com a exceção dos fazendeiros, tinham de ter passaportes. Isso significava que um fazendeiro não podia ficar por mais de 24 horas numa cidade sem obter um registro com a milícia. Assim, sem possuir passaportes, os fazendeiros não podiam obter emprego numa cidade. E o que era mais importante, não podia ter rações de comida. A exigência de passaportes era supostamente uma medida contrária aos turcos, segundo a proclamação da propaganda soviética. Segundo a proclamação da propaganda soviética, a exigência de passaporte é um golpe mortal contra os turcos. Esse slogan criminoso fez renascer a antiga indagação: quem é um turco? Todos os moradores da vila haviam sido coletivizados a essa altura. Não havia um único fazendeiro independente na nossa vila no fim de 1932. Será que os membros da fazenda coletiva podiam ser turcos? Para nós, era difícil entender uma tal lógica. Mas a essa altura, esse raciocínio defeituoso já não importava mais nada para nós. Agora começava a ficar claro para todos que não havia sobrado nenhuma comida na vila, porque não havia nenhuma perspectiva de obter mais, porque era ingênua e inútil a nossa expectativa de que o governo certamente haveria de nos ajudar e evitar a fome, porque a comissão de aprovisionamento do pão ainda estava à busca de grãos escondidos, e porque o governo nos impusera a proibição estrita de procurar um meio de sobrevivência em alguma outra parte. Finalmente, ficou claro para nós que alguém queria nos exterminar, não apenas como fazendeiros, mas como um povo, como ucranianos. Com essa tomada de consciência, o nosso espanto foi seguido de pânico. Contudo, o nosso instinto de sobrevivência era mais forte do que quaisquer proibições. Ditava àqueles entre nós que, ainda fossem fisicamente aptos, que deviam fazer tudo para se salvar e as suas famílias. Continuaram as nossas tentativas desesperadas de encontrar alguma forma de sobrevivência nas cidades vizinhas. Muitos dos moradores mais robustos ousaram ir além das divisas em direção às partes distantes da União Soviética, principalmente a Rússia, onde, conforme soubemos, havia bastante comida. Outros foram para o sul, visto que também soubemos que lá, nas minas de carvão e nas fábricas da bacia do Donetsk, era possível encontrar trabalho com pagamento regular e rações de comida. Contudo, poucos dentre os bravos aventureiros que partiram em direção às terras de abundância alcançaram seu destino. As estradas que davam acesso aos grandes centros metropolitanos estavam fechadas para eles.
A milícia e os homens da GPU checavam a identidade e o destino de todos os passageiros. Aqueles homens e mulheres corajosos que davam ao máximo de si para permanecerem vivos conseguiram o resultado contrário. Só nos resta tentar adivinhar o que lhes aconteceu quando eram presos. Era o caso de morte ou confinamento nos campos de concentração. Se eles conseguissem escapar da condenação à morte nos tribunais populares, entre aspas, recebendo a questionável comutação para uma pena de trabalho pesado, eles nunca começariam a cumprir as sentenças. A combinação de fome, frio e abandono lhes cobrava suas vidas no caminho dos campos, nas estações de trem ou nos vagões abertos que circulavam para o norte e o leste, nos quais congelavam até a morte. Aqueles que escapavam às barreiras rodoviárias montadas pelas milícias e pela GPU frequentemente caíam vítimas de foras da lei, que impunham o terror às vias rodoviárias e aos mercados abertos. Os sortudos que conseguiam retornar às suas vilas depois dessas experiências terríveis e aqueles que permaneciam na vila gradualmente perdiam o ânimo e a crença em que pudessem ser salvos das suas provações. Enfraquecidos pela falta de comida, congelados por falta de combustível para se aquecerem, eles simplesmente não tinham mais disposição. Os fazendeiros mergulhavam cada vez mais fundo na resignação, na apatia e no desespero. Alguns se convenceram de que a fome era um castigo bem merecido, imposto por Deus, por terem acreditado no comunismo e por terem apoiado os comunistas durante a Revolução. Vejam bem, preste atenção. Eles apoiaram o comunismo e a Revolução antes. Soubemos que uns poucos entre aqueles que regressaram haviam conseguido, de alguma maneira, adquirir comida, principalmente farinha, mas poucos deles foram capazes de levar os seus tesouros para casa. Essas provisões, obtidas mediante grandes sacrifícios, haviam sido confiscadas por agentes do Estado ou roubadas por foras da lei. Todos esses eventos nos convenceram de que havíamos perdido a batalha pela vida. As nossas tentativas de fuga ou de obter comida de outras fontes foram mal sucedidas em sua maioria. Estávamos aprisionados na nossa vila, sem comida e condenados a perecer de uma morte lenta e agonizante de fome. Então, pessoal, eu termino aqui o capítulo 23, né? E, pessoal, aqui está falando bastante de passaporte, né? E me fez lembrar, enquanto estou lendo, me fez lembrar esse período dessa pandemia, né? Que eu ficava tão triste quando estava na minha cidade, aqui onde eu moro. Eu ia trabalhar, né? Ou então quando eu ia no centro da cidade. E eu cheguei a ver até barreiras sanitárias. Eu cheguei a ver isso, barreiras sanitárias. E agora, pós-pandemia, foi um período muito difícil, né, gente? E pós-pandemia, e as pessoas de máscaras, aquela loucura. E assim, pessoal, agora, exigência de passaporte. Todas essas coisas já tinham sido previstas no livro de George Orwell, né? 1984, né? Que em breve a gente também vai estar lendo. E todas essas coisas, passaportes sanitários. Então, por isso, ao longo, assim, quando a gente vai obtendo conhecimento, a gente já vai, assim, adquirindo uma certa expertise, né? Então, quando você ouve algumas palavras, umas frases, essas frases feitas, tudo é pelo bem maior, é pelo bem do coletivo, é pelo bem da sociedade, Estado democrático de direito, igualdade, todas essas palavras, gente. Quando você vê uma pessoa falando essas palavras, muitas vezes, se é um jovem, né, se tem menos se tem 35 anos para baixo, você já vê que são doutrinados. Então, muitas vezes, nem tem noção, assim,
do que realmente significam essas palavras. Porque, como eu já disse anteriormente, o comunismo ele é como o diabo, por isso que a gente diz que ele é um partido das trevas. Porque ele se apresenta sempre com boas intenções. Para finalizar, se o diabo se apresentasse como ele verdadeiramente é, ninguém caía nas conversinhas deles, né? Aqui o próprio o narrador está falando, né? O sobrevivente está falando que achava que isso era um castigo por eles terem, os ucranianos terem apoiado a revolução